Muito bem, então vamos dar continuidade à catequese. Agora nós vamos falar sobre o maior de todos os sacramentos, que é o sacramento da Eucaristia. O sacramento do batismo, ele é o sacramento mais necessário na nossa vida, porque sem o batismo a gente não pode entrar no céu, né? A gente não tem nem sequer o estado de graça sem o batismo. Mas o maior de todos os sacramentos é o sacramento da Eucaristia, porque ali nós não temos somente um sinal visível da graça, né? Um sinal eficaz da graça, mas nós temos, além disso, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo ali. E é uma presença real, né? Que a igreja fala, a presença da substância do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sacramento que nós vamos falar agora é o maior de todos os sacramentos. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, assim como as folhinhas que eu estou colocando para vocês, eu dividi também em duas partes. Então, vamos lá. Olha o que vai dizer o catecismo. A Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo nosso Senhor, debaixo das espécies de pão e de vinho para ser nosso alimento espiritual. E aí vai continuar o catecismo. Na Eucaristia está verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem Maria. Então, olha isso. Através daquele sacramento da Eucaristia que nós vemos, né, que a gente chama a espécie do sacramento, nós vemos pão e nós vemos vinho. Quando ocorre a consagração, aquilo deixa de ser pão e a substância se transforma no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o vinho deixa de ser vinho e se transforma no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E é o mesmo corpo, o mesmo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que está no céu, sentado à direita de Deus Pai, e o mesmo que Jesus nasceu há 2000 anos atrás de Nossa Senhora, né? O mesmo que foi derramado na cruz. Então, ali está verdadeiramente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é um mero símbolo do corpo e o sangue de Cristo, não é uma presença meramente espiritual do corpo e o sangue de Cristo, é uma presença real, verdadeira, assim como Cristo está no céu e esteve aqui na terra 2000 anos atrás, ele está ali presente verdadeiramente na Santíssima Eucaristia. Então, antes de eu explicar um pouquinho mais sobre isso, nós vamos falar sobre a matéria e a forma desse sacramento. Vocês lembram que todo sacramento ele é um sinal visível de uma graça invisível. E esse sinal visível ele é composto pela matéria e pela forma do sacramento. Então nós vimos lá, por exemplo, no batismo, que a matéria qual que é? É a água limpa, a água potável. Qual que é a forma do sacramento do batismo? São as palavras, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E qual que é a graça que vai ser transmitida através desse sinal visível do batismo? São aquelas graças que a gente viu, né? A pessoa ela vai ter o perdão do pecado original, ela vai receber o estado de graça, ela vai receber aquela marca, né, do caráter, vai imprimir o caráter do sacramento do batismo na alma dela. Ela vai se tornar filho adotivo de Deus, vai se tornar herdeiro do paraíso, né? Tudo isso é transmitido com toda certeza através daquele sinal visível. E na Eucaristia também nós vamos ter um sinal visível, que vai ser a matéria do sacramento e a forma do sacramento. Então, na Eucaristia, a matéria do sacramento é o pão de trigo e o vinho de uva. E atenção, tem que ser pão de trigo e vinho de uva. Não pode ser outro tipo de pão, não pode ser outro tipo de vinho. Tem que ser exatamente esse, pão de trigo, vinho de uva. Não se pode usar suco de uva, não se pode usar bolacha no lugar do pão ou qualquer outra coisa. Tem que ser pão de trigo e vinho de uva com algumas gotinhas de água. Qual que é a forma desse sacramento? São as palavras que o padre, o sacerdote, vai dizer no momento da consagração que acontece na missa. Isto é o meu corpo. Então, quando ele diz, isto é meu corpo, aquele pão, ele deixa de ser pão e se transforma no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E as palavras, este é o meu sangue,
Então o vinho deixa de ser vinho e se transforma no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então são esses os sinais visíveis desse sacramento, né? O pão de trigo, o vinho de uva. E quando se tem a forma, ou seja, o padre pronuncia as palavras da consagração, embora visivelmente você continue a ver o pão e o vinho, aquilo já não é mais pão e já não é mais vinho. É o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, a consagração, né, que são essas palavras que o padre vai dizer, em que vai ter essa transformação da substância do pão, do corpo e do vinho no sangue, ela vai acontecer na missa, e vocês têm que ter bem claro isso, que antes da consagração, a substância e espécie é pão e vinho. Então, o que é a substância? É aquilo que é a coisa. O que é espécie? É aquilo que a gente, vamos dizer assim, consegue perceber através das qualidades sensíveis daquela coisa. Por exemplo, eu tenho uma mesa vermelha. O que é a coisa? Qual que é a substância da coisa? É uma mesa. Qual que é a espécie daquilo lá, né? Ela é vermelha e tem todas aquelas características dela. Se eu pinto essa mesa de azul, qual que é a substância dela? Continua sendo a mesma substância, mas você mudou as espécies da mesa, ou seja, você mudou aqueles acidentes que são visíveis. Por exemplo, eu, Lucas, o que eu sou? Eu sou um homem. Se eu, por exemplo, corto o cabelo, eu vou continuar sendo um homem, embora as espécies, aquilo que é visível, né, tenha mudado. Então, na Eucaristia, o que vai acontecer é algo muito diferente. As espécies vão se manter, enquanto a substância vai se alterar. Isso é um dos maiores milagres que Deus já fez. Então, ele mantém a aparência do pão, ele mantém a aparência do vinho, ele mantém o cheiro do pão, o cheiro do vinho, mas, a partir das palavras da consagração do padre, aquilo já não é mais pão, aquilo se transforma, a substância disso se transforma no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o vinho, a substância deixa de ser vinho e se transforma no sangue de Jesus Cristo. As espécies visíveis vão continuar sendo pão e vinho, ou seja, você vai continuar vendo pão e vinho depois da consagração. Mas, substancialmente, isso não é mais pão, isso não é mais vinho, isso é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que esse milagre, né, que transforma a substância do pão, a substância do corpo de nosso Senhor, e a substância do vinho na substância do sangue de nosso Senhor, a igreja chama de transubstanciação. Ou seja, tem uma transformação aí na substância da coisa. Isso é uma palavra para você guardar aí, que ela é muito importante. Transubstanciação. Tá? Então a gente tem que entender que ali na hóstia, que já foi consagrado, né, que já se transformou no corpo de Nosso Senhor, ali está Nosso Senhor por inteiro. Mesmo que você vai lá e corte em 2 pedaços, em 3, em 4, em 10 pedaços, ali vai estar Nosso Senhor Jesus Cristo em cada fragmento ali de hóstia. Cada pedacinho dali está Nosso Senhor Jesus Cristo por inteiro. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente vai comungar, né, para não ter nenhuma chance de cair nenhum fragmento no chão. Por isso que é um absurdo essa coisa da comunhão na mão. Imagina, você coloca a hóstia na mão da pessoa, ela pegar, pôr na boca, com certeza vão cair pequenas migalhas aí no chão, que cada pedacinho ali, cada partícula é o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo, a alma e a divindade de Nosso Senhor. No vinho, que se transformou no sangue, é a mesma coisa. Cada gota ali do vinho, que na verdade é o sangue, está Nosso Senhor Jesus Cristo por inteiro ali. Então, mais um motivo. Por isso que a igreja ela também não recomenda que os fiéis, na comunhão, eles comunguem o pão e o vinho, ou seja, que eles comam do corpo e do sangue de Cristo. Apenas o corpo é necessário. Como ali no corpo já está Cristo por inteiro, o vinho, que é o sangue, a igreja deixa apenas para o padre consumir. Por quê? Porque se um pão já é fácil acontecer algum acidente ali, cair alguma partícula no chão, imagina o vinho, né, que tem o sangue de Nosso Senhor.
Se as pessoas fossem comungar, a chance ali de ficar uma gota, né, escorrer pela boca ou cair no chão ou não sei o que, é muito grande. Por isso que a igreja ela não recomenda que se tenha a comunhão das duas espécies. Só se deve comungar do pão, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Por quê? Porque ali já está nosso Senhor Jesus Cristo por inteiro. Mas o padre sim, ele vai consumir o corpo e o sangue de nosso Senhor. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar bem claro, né? Que a consagração acontece quando o padre diz a forma do sacramento da Eucaristia, que são as palavras: isto é meu corpo, isto é meu sangue, e a substância deixa de ser pão, se transforma no corpo de Cristo. A espécie continua sendo pão, a espécie continua sendo vinho, mas a substância já não é mais pão, já não é mais vinho, é o corpo e o sangue de nosso Senhor. E por fim eu iria falar sobre os sacrários. O que são os sacrários? Quando acaba a missa, o sacerdote ele guarda aquele corpo de nosso Senhor Jesus Cristo dentro do sacrário, que é um tabernáculo. E é por isso que o sacrário tem que ficar na região central da igreja, para assim que a gente chega na igreja, a gente já cumprimenta nosso Senhor. E ali nós devemos adorar a nosso Senhor. Por quê? Porque ali está presente verdadeiramente Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus. E como ele é Deus, ele deve ser adorado. E é por isso que nós devemos adorar a Eucaristia. Então, é muito recomendável que você, quando tendo a possibilidade, ao decorrer do dia, pare numa igreja e adore faça uma visita a nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Adore a nosso Senhor em alguns minutos, né? Entre uns afazeres e outros do seu trabalho, você para lá para adorar nosso Senhor que está presente ali, assim como ele está presente no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e assim como ele estava presente na cruz e quando ele nasceu da Virgem Maria. Tá bom? Então, num próximo vídeo eu vou falar mais especificamente sobre os efeitos desse sacramento. Você vai ler as questões de 594 a 619 do Catecismo de São Pio X. E o que você tem que ter entendido com toda certeza nessa aula é isso, que no sacramento da Eucaristia, a substância deixa de ser o pão e se transforma verdadeiramente no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o vinho, a substância, deixa de ser vinho e se transforma no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. As espécies do pão e do vinho, que são aqueles sinais visíveis, aquelas qualidades sensíveis do pão e do vinho, elas vão permanecer, ou seja, você vai ver pão, você vai olhar, vai ver vinho, mas aquilo já não é mais pão, aquilo já não é mais vinho, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E como em cada fragmento está nosso Senhor Jesus Cristo por inteiro ali, nós temos que ter muito cuidado, né, com a Santíssima Eucaristia. Então, o modo correto de comungar é sempre de joelhos e na boca. E mesmo assim, pode acontecer de cair algum fragmento, por isso que ele usa aquela bandeja, né, que chama patena, embaixo, para si, quando for colocar a hóstia na boca da pessoa, cair algum fragmento, ele tá ali, e aí o padre leva no altar e consome aquilo junto com o vinho, tá bom? Que é o sangue de Nosso Senhor. Tá bom? Então, um abraço a todos e na próxima aula a gente continua a parte 2 sobre esse assunto.